Qual é a sua intenção? Em matar do coração? Verão de 42, são das coisas mais preciosas que já compuseram. Ai, socorro. Começamos a edição de hoje com evidências que só vão fortalecer a sua fé. Este arqueólogo que aqui está, que é nosso colaborador, ele é estudioso, é doutor em teologia bíblica, aqui pela Pontifícia Faculdade de Teologia, Nossa Senhora da Assunção, aqui em São Paulo. Tem pós-doutorado em arqueologia bíblica pela Andrews University, lá dos Estados Unidos. É graduado em teologia e filosofia e mestre em teologia histórica, olha só. E vai, com a ajuda de alguns objetos, evidenciar a existência de Jesus Cristo. Recebendo mais uma vez, Rodrigo Silva, tá bom, meu irmão? Como é que você está? Obrigado, querido. Meu, não me tire. Olha. Bom, seria bom que a gente começasse esse nosso texto hoje aqui, Rodrigo, falando o seguinte. É claro que existem muitos mitos em relação a quem foi Jesus de Nazaré. Há controvérsias e hoje virou moda no mundo inteiro a discussão da não existência de Jesus de Nazaré. Que você está aqui hoje para provar o contrário. Todo mundo diz que é um mito como foi o rei Arthur, enfim, que nunca existiu de fato, e outras coisas que povoam a mente de gente incrédula, sei lá. Mas existiu um homem mesmo chamado Jesus de Nazaré? Rony... É o mesmo homem narrado pelas Escrituras Sagradas? Ótimo, foi bom você fazer essa pergunta, porque na verdade ela implica em duas coisas. Sim. Se Jesus existiu e se ele de fato é aquilo que a Bíblia diz, porque quando a gente fala mito, o mito pode ser criado de duas maneiras. Pode haver o mito como a Chapeuzinho Vermelho, que é um mito que nunca existiu, e o mito do Tiradentes, que é aquele Tiradentes retratado de roupa branca e tudo mais, com aquela forca, aquela cabeleira grande e tudo mais. Em princípio, deixe-me dizer que, embora eu creia piamente que Jesus Cristo é um personagem histórico, com confirmação histórica e condizente com aquele que a Bíblia apresenta, devo também admitir que existem mitos sobre Jesus. Vou dar um rápido exemplo para você. Há mais ou menos um ano, agora o Natal passado, de 2016, foi feita uma enquete por Daily Mirror, que é um jornal lá de Londres, com vários juvenis, quem era Jesus Cristo. E pasmem, 48% dos jovens, quando ouviram o nome Jesus, pensaram que era um jogador de futebol do Manchester City. Isso não é uma piada. Na Alemanha fizeram uma enquete semelhante do conhecimento dos alemães, um país de primeiro mundo, com relação a Jesus, e muitos pensavam que a árvore de Natal era uma árvore que estava dentro do presépio e que Papai Noel fazia parte do presépio original. Então existem muitas desconsiderações, muitas incompreensões, mesmo em países da Europa, que são berço da civilização, da cultura ocidental. Olha, uma das grandes paixões da minha vida é a arqueologia. Cheguei a fazer vestibular para geologia porque eu queria ser arqueólogo. Isso é uma paixão que eu tenho. E você trouxe alguma coisa aqui para, de certa forma, ilustrar a veracidade dessa história. Então, eu queria que você mostrasse para a gente. Eu sei que a arqueologia, normalmente, confirma a existência de muita coisa que pode ser discutível. Eu queria que você me ajudasse nisso aí. Eu sei que você trouxe alguns objetos que narram, na verdade, a sua existência. Essas moedas, por exemplo, que eu estou vendo ali, remetem àquela parábola, né, da viúva, né? Na verdade, não é uma parábola, foi um episódio real mesmo, ocorrido. Tá, conta. O Evangelho diz, e antes, deixe-me apenas esclarecer, foi bom que você usou esses objetos ilustram. Porque alguém que aceita vai falar, mas onde é que isso aqui prova a existência? Eles ilustram. Sobre a existência dele, nós podemos falar daqui a pouquinho. Sobre o encontro de Jesus com a mulher no templo, houve um episódio nos evangelhos, e eu vou pedir a sua ajuda aqui, para nós mostrarmos junto com a câmera aqui para o telespectador em casa. Esse é um cestécio? Esse aqui e esse aqui é um denário. Tá. Olha, o Rony, você tá bom, viu? Você imagina, gosto foi um excelente cantor, mas poderia ter sido um excelente arqueólogo. Veja bem, uma mulher chegou no templo e deu 2 moedas que a Bíblia fala que são leptons.
Moeda simples como esta, valia centavos. Jesus olhou e falou assim, essa viúva deu uma oferta maior do que todas as outras. Embora no templo só aceitassem moedas de prata, eu trouxe algumas réplicas de outras moedas aqui, que nós podemos ver em casa, a diferença da simplicidade das moedas que ela deu para as outras moedas romanas. Você vê que as outras são mais sofisticadas, maiores. Essa aqui eram verdadeiros níqueis, centes, alguma coisa simples. Mas existe uma realidade naquilo. Quando a Bíblia fala que aquela mulher deu tudo o que ela possuía, possivelmente isso era o que sobrara do dote que ela recebeu no casamento. As mulheres recebiam um dote especial, sim, que era um seguro de vida para ela. Lembremos, era uma época de machismo. A mulher não tinha tanta ascendência social como tem hoje. Não tinha nenhuma ascendência social. Então o pai dava para a filha algumas moedas para caso o marido fosse para uma guerra e não voltasse. Essas são réplicas. Fosse para uma guerra e não voltasse, houvesse uma guerra, qualquer situação, ela poderia usar aquele dinheiro para sobreviver. Certo. E como ela doou as últimas moedas que ela possuía, com certeza era o que sobrou do dote dela. Agora, já que eu mostrei algo em réplica, agora eu quero mostrar o original. Corpus Christi, né? Acabou de acontecer agora, essa semana. Foi. Não é? É uma tradição católica, não é de toda a cristandade, mas os católicos entendem que numa época do ano é comemorado o Corpus Christi, uma questão da Eucaristia. Mesmo os protestantes têm também um valor para a Santa Ceia, que é a Eucaristia na versão protestante. Sim. E aqui eu tenho o original do período de Herodes. Você está brincando? Isso aqui é do período herodiano. Um típico vaso para colocar vinho. E aqui um copo, normalmente, que eles usavam para tomar o vinho. Então, a Santa Ceia de Cristo provavelmente pode ter sido um copo como este. As pessoas pensam no Santo Grau como se fosse uma taça de ouro cravejada de brilhantes e pedras preciosas. Eu estava esperando que isso aqui aparecesse. O Santo Graal realmente é uma lenda medieval. Lenda, lógico. Não tem nenhum sentido. É isso aqui, nós temos esses Agora, tipos de aves aqui. São templários fizeram tanto, lutaram tanto para descobrir o Santo Graal, o Santo Graal, né? Foi uma resposta simples. Propaganda. Embora o marketing seja um movimento moderno do século XX, a propaganda já existe desde que o mundo é mundo. Sem dúvida. E você quer dominar as massas, coloque uma ideia para elas. Aliás, Nietzsche dizia que nenhum homem é tão... Adoro Nietzsche. Exatamente. E lê-lo não é simples, sabe? Tem que fazer um hermenêutico. Nietzsche fala, nada aprisiona mais o homem do que as ideias que você coloca na cabeça dele. Exatamente. Então, o marketing acaba sendo uma dessas ideias. Eu mostrei isso aqui, Rony, no outro programa que eu estive com você, mas eu quis trazer de volta essa peça aqui por dois motivos. É um cravo. Um cravo colocado num calcanhar e tem relação direta com o modo como Jesus foi crucificado. O original desse cravo foi encontrado em Israel depois da Guerra de 6 Dias e foi um corpo de um único crucificado encontrado. Aqui está o que seria o calcanhar dele e um prego, um cravo colocado aqui. Isso aqui nos deu uma ideia de como os crucificados eram colocados. E, para que o telespectador possa ter uma noção, eu tenho aqui 2 pregos originais usados em crucifixão. Como é que a gente sabe que eram usados em crucifixão? Esses pregos, geralmente, deixa eu mexer aqui para ficar mais fácil para a câmera achar, eles eram geralmente encontrados em túmulos de judeus. Eu não sei a explicação, ninguém sabe, mas os judeus do primeiro século costumavam guardar pregos de crucifixão em bolso e até ao serem sepultados junto com eles. Então é muito fácil encontrar pregos romanos de crucifixão em tumbas judaicas. Eu tenho 2 originais aqui que furaram as mãos e os pés de algum moribundo do primeiro século. Rodrigo, quem era crucificado naquela época? Olha, se a gramática me permite usar um exagero, eu diria a pior das piores das escórias. Tanto é que você tem escritores romanos, como por exemplo Cícero, sim, dizendo que existe um caso que Rabírios foi um homem que participou de um processo de uma crucifixão, e ele dizia que a palavra crux, cruz em latim, era algo tão terrível que não deveria ser pronunciada perante os ouvidos de um cidadão romano. Chegou a ser chamada de xingamento. Tá certo? Nós temos o Satyricon, que fala dos escravos exatamente, que eram crucificados, e mais, dizia-se que era preferível o suicídio à morte de cruz. Para você ver, os romanos tinham um tabu muito grande em relação ao suicídio. Uma pessoa que suicidava na cultura romana não tinha direito a um sepultamento digno. Até a sua família era execrada, exatamente, se houvesse um membro, exatamente, que suicidou. Aí você tem agora, eu estou que tenho que lembrar o escritor grego aqui, daqui a pouquinho eu lembro, que diz que era preferível o suicídio à morte de cruz.
Já pensou o que significa isso? É muito pesado. Mulheres nunca foram crucificadas. Sim, claro. Houve casos de mulheres. Flávio Josefo conta, por exemplo, que em Jerusalém, quando Jerusalém foi destruída no ano 70, Josefo testemunhou várias crucifixões ali, inclusive de mulheres. Às vezes, algumas mulheres eram crucificadas de costas para cobrir a genitália, mas mulheres também foram crucificadas. Os romanos crucificaram milhares e milhares de pessoas. Antes deles, os cartaginenses. Isso é uma coisa que vem desde os assírios. A cruz era algo realmente terrível. Lembrei o nome do autor, Juvenal. Juvenal dizia que era preferível a morte por suicídio à morte por crucifixão. Bom, eu queria saber se existe alguma evidência da ressurreição de Jesus, porque, na verdade, toda a fé cristã se baseia nisso, na ressurreição de Jesus de Nazaré. A primeira evidência que eu poderia dizer da ressurreição, Rony, é uma evidência indireta, é o escândalo. Por que escândalo? Raciocinemos que Cristo morreu crucificado, até historiadores ateus admitem. Nós temos evidências disso. Você tem, Suetônio fala da crucifixão de Jesus, Tácito fala da crucifixão de Jesus, Flávio Josefo fala da crucifixão de Jesus. São elementos fora da Bíblia que mencionam Cristo crucificado. Então, que ele morreu crucificado, isso é fato. Uma vergonha. Então, de onde vem essa história da ressurreição? Um cético diria, foi um modo que os discípulos usaram para apagar a vergonha da crucifixão. Mas se eles fossem usar alguma historieta, não poderia ser a ressurreição, eu digo por uma razão. Naquela época, se eles dissessem que Jesus morreu e a alma dele foi para o céu, todos aqueles que seguiam a filosofia de Platão bateriam palma. Sim. Se eles dissessem que Cristo transmigrou, que a alma dele saiu do seu corpo e encarnou num outro corpo, eles também teriam um aplauso para uma boa parte do judaísmo. Sem dúvida. Mas dizer que Jesus morreu e ressuscitou, nem judeus, nem gregos, nem os epicureus, ninguém em sã consciência naquela época bateria palma para aquilo. Haja vista que quando Paulo falou em Atenas, todo mundo admirou da filosofia dele. Quando ele falou de ressurreição, ninguém ia acreditar numa coisa dessa. Por que os cristãos iam inventar uma história tão estúpida para rebater um caso de uma crucifixão? Não faz sentido isso. Fora outros detalhes que eu podia dizer do ponto de vista do mito, o mito demora séculos para se compor, porque enquanto ele acontece é fato alguém desmentir. Os relatos da ressurreição estão muito próximos ao relato da crucifixão, e mesmo historiadores judeus que não acreditam que Jesus é o Messias admitem que a história da ressurreição é verdadeira. Bom, ele é um profeta do judaísmo, né? Yeshua na verdade, um profeta do judaísmo. Há também quem diga que os essênios tiraram ele da cruz antes dele morrer e que levaram para a Índia. Essa história também você deve ter ouvido falar milhões de vezes, né? Com certeza. Uma coisa que me causa também algum espanto é o seguinte: a nossa cultura ocidental retrata Jesus de Nazaré de cabelo louro, olho azul, quando na verdade ele era um judeu sefaradim. Não tem nada a ver. Meu pai tinha um quadro em casa, a verdadeira face de Jesus. Não tinha nada a ver com esse Jesus louro, de olhos azuis. Eu queria que você falasse sobre isso. Permita-me apenas um detalhe. Eu não creio, pessoalmente, que seria um sefaradim, porque os sefaradins são aqueles que migraram depois para Espanha. Saíram de lá da Ásia para a Espanha. Jesus era da Galileia, e os sefaradins, ou sefarditas, eles eram de outro território por causa da diáspora. Ele era galileu. De onde que vem essa ideia do Jesus loirinho e tudo mais? De novo, eu remeto àquela palavrinha propaganda. Você sabe que o grande calcanhar de Aquiles da Igreja Católica na Idade Média foi a França. Sim. E a França queria fazer quase um catolicismo paralelo. Houve uma vez que houve até 2 papas. E numa dessas várias jogadas francesas, os deuses tinham que parecer com a família real de Luís XVI. Então Luís XVI começou a ser um modelo de homem nobre, até misturado com o ideal grego. Então, toda a família de Luís XVI eram loiros, dos olhos verdes ou azuis, aquela coisa toda. Jesus começa a ser retratado como Luís XVI. Né? Esse quadro aqui, que mostra o Sagrado Coração de Jesus, se você até tapar aqui a barba de Jesus, você perceberá que ele tem traços até efeminados. Ou femininos, talvez seria o mais correto. Tá certo? São traços bem Luís XVI. Isso aqui é a corte de Luís XVI, que influenciou esse tipo de pintura. Coitado, foi guilhotinado. Exatamente. Bom, e o renascentismo também bebe muito em tudo isso aí, com Petrarca e tudo mais. Sim. O outro quadro aqui foi uma reconstrução feita, que também não é exata,
Tá. Porque pegaram um crânio judaico do primeiro século e então bolaram como é que seria Jesus, etc. Mas até quem é especializado em pegar um crânio e tentar reconstruir um rosto a partir daquele crânio, ele tem limitações. Por Sem exemplo, dúvida, a cartilagem do nariz, você não sabe se o sujeito tinha um nariz chapoca, você deduz. Não é? Claro, claro. Possivelmente que eu discordaria desse quadro de cá, do quadro que está do outro lado, do seu lado aí. Jesus talvez teria cabelos longos, porque Exatamente. os judeus... A foto não, a representação Exatamente. que o papai tinha era com... O paiote, que era aquele... Isso, o paiote, aquelas trancinhas. Aquelas trancinhas. Jesus era um judeu religioso, eles não cortavam a barba em redondo, uma tradição que vem desde o Antigo Testamento. Jesus era uma pessoa com barba farta, cabelo grande, não liso como no quadro de cá, não loiro, pele queimada pelo sol. O corpo de Jesus deveria ser um corpo robusto, porque ele trabalhou na carpintaria, trabalho pesado por muito tempo, e haja vista, depois de uma noite inteira apanhando e sendo julgado sem dormir, ele conseguiu carregar a cruz um bom pedaço do caminho. Então ele tinha uma resistência física avantajada. E a cor da pele deveria ser uma cor azeitonada, morena, como dos semitas, e o nariz bem avantajado. Claro, claro. Bom, há quem diga que ele tinha discípulas ou apóstolas mulheres, e muita gente diz que, já se sabe que ele era celibatário, mas tem gente que acha que ele foi casado. Ele tinha, ou seja, existiam mulheres no seu secto. Não vamos falar de Maria Madalena, mas existiam mulheres no seu secto. E afinal, foi ou não foi casado com Maria Madalena? Havia discípulos, Jesus não tinha misoginia, ele não tinha rejeição das mulheres. A prova é que ele conversou com a mulher samaritana com muito respeito. Havia mulheres como Joana, a esposa de um procurador de Herodes. Havia outras Marias que estavam com Jesus ali. Uma Salomé, que possivelmente era mãe de João e Tiago. Alguns quadros até mostram as mulheres. Então havia as chamadas três Marias, que era Maria de Jesus, Maria Madalena e a Maria, mulher de Clopas, que estavam à cruz. A mãe de João Marcos, que ajudou ali os discípulos até o lugar da Santa Ceia, então havia mulheres que seguiam Jesus. Nenhuma delas foi esposa dele. Isso foi uma tradição que surgiu dos documentos apócrifos, a partir do segundo século, ou do terceiro século, muito tardiamente, e pelo contrário, o judaísmo enaltecia o casamento. Não haveria motivo nenhum para a igreja esconder um suposto casamento de Cristo. Isso tudo é mito, destituído de evidências ou de fatos de primeira linha. Você trouxe o teu livro? Trouxe sim. Deve estar na mão de alguém aí. Tá aí, então é só mostrar. Mostra a capa do livro do Rodrigo. Se tiver por aí, ó. Muito bem. Se alguém tiver interesse... Escavando a Verdade. Escavando a Verdade. Eu tenho o livro. Eu li, doutor. Eu li. Esse aí vai de presente para André, viu? Eu falo de público, vou ficar guardado aqui, viu? Rodrigo, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Rodrigo Silva, arqueólogo, autor desse livro, que eu já tenho, já li e recomendo. Obrigado, meu irmão, por ter vindo. Prazer estar aqui. Venha mais. Muito obrigado. Obrigado.